Hoje nós vamos entrar no segundo selo. Uma vez o primeiro selo aberto, da sala de comando do universo, que é o Santíssimo Lugar, a sala do trono nos céus, é o Santo dos Santos, onde o Pai está assentado, ali diante dos 4 seres viventes, cercado pelos 24 anciãos. Este lugar de glória sai o comando para ser aberto o segundo selo. E agora nós leremos a partir do versículo 3, e você vai ler comigo. Vamos ler juntos. Pode passar o próximo slide, que vai estar com o texto. E nós vamos ler juntos. Podemos ler juntos? Você está com a sua Bíblia aberta já em o outro slide. Vamos ler então juntos? Dá para enxergar daí? Vamos lá? Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Volte o outro slide. Vamos só recordar alguns símbolos que encontramos no capítulo 6 de Apocalipse. Primeiro símbolo, selo. O selo significa que algo está secreto, está encerrado, há uma chancela, há uma garantia. Então, o selo, os 7 selos, é a forma perfeita de Deus ter no seu secreto, no seu registro, a história da humanidade. Selo, então, faz representar para nós algo que está guardado. Depois vemos o Cordeiro, e sabemos quem é o Cordeiro: o Senhor Jesus. João, quando viu, disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, então, toda vez que você for ler no Apocalipse esta palavra Cordeiro, só tem um significado: o Senhor Jesus. Terceiro, cavalo. O cavalo, ele tem a sua representação, a sua forma metafórica de indicar força, velocidade. Então, os cavalos que nós vemos nos primeiros 4 selos, eles têm esta representação. Algo terá força, autoridade, permissão para realizar. E com velocidade, e com destreza. Ou seja, como o cavalo naquela época era a representação de uma força bélica, espiritualmente o cavalo no Apocalipse ganha esta significação de força e autorização para agir. Quarto ou quinto, coroa. Toda vez que você olhar e ver no Apocalipse a palavra coroa, vai significar que há um reino, alguém com autoridade para reinar. Esta coroa somente é depositada na cabeça do Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Balança significa comércio. A nossa vida é representada pela balança. Temos o cavalo branco, que tem como símbolo a vitória. O Senhor Jesus, quando morreu, ressuscitou, foi-lhe garantida a vitória.
O cavalo vermelho tem como símbolo a perseguição e a guerra. E por fim, o cavalo preto, que tem como símbolo a fome e a escassez. E por fim, o cavalo amarelo, que tem como símbolo a morte, que na verdade não é amarelo, é um esverdeado. No grego é cloro. E dá a palavra cloro para nós, no português, é aquela impressão quando a gente vê uma pessoa morta que está pálida. Este será o cavalo que significará a morte. Visto isso, passemos ao primeiro ponto. Quando vem do trono, veja bem, estes anjos que estão bradando, eles estão carregando uma ordem, e eles estão saindo da sala do trono. São os 4 seres viventes, que são anjos de alto nível espiritual nos céus. E ele diz: vem. Ele diz: vem, e quando a palavra, o convite sai do céu, o texto nos diz que partiu um outro cavalo, e agora um cavalo de cor vermelha. Vermelha significa o que mesmo? Perseguição e guerra. Então, em primeiro lugar, entendemos que este cavalo traz perseguições, em especial a igreja de Cristo. Vamos recordar um pouquinho, até o capítulo 11 de Apocalipse, as profecias estão tratando sobre as circunstâncias que a igreja estará passando, desde o momento que o Senhor Jesus foi assunto até o seu retorno, da sua ida para o seu retorno. Neste tempo, do capítulo 1 ao capítulo 11, todas as situações estão revelando para a igreja algo em especial para que ela se prepare, se fortaleça, para não sucumbir. Então, nestes selos, a igreja está na terra, a igreja está sofrendo. Entendemos que esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos, do primeiro até o último século. William Hendrickson diz que o cavalo vermelho se refere à perseguição religiosa contra os filhos de Deus. A guerra entre as nações só é um pequeno lado sombrio da ação do cavalo vermelho. Muitos intérpretes ficam focando que este cavalo vermelho só vai tratar sobre as guerras que aconteceram na nossa história e que ainda acontecerão, estão acontecendo. Mas o fato é que o cavalo vermelho pertence à categoria de sinais mais diretamente relacionadas aos crentes. Aos crentes. Isso é muito difícil de a gente aceitar, porque a teologia que nós ouvimos nos dias de hoje são que a igreja é vitoriosa, a igreja é próspera, olhando o lado material, olhando o lado humano. Só que a realidade desde o início do cristianismo foi que a igreja foi perseguida e está sendo perseguida até hoje. Ricardo Mascarenhas diz que ao todo foram 249 anos de perseguições intermitentes do Império Romano contra os cristãos, durante os quais 129 anos foram de perseguição intensa.
Para você ter uma ideia, todos os apóstolos do Senhor Jesus foram martirizados, foram assassinados, de forma brutal, crucificados de cabeça para baixo, jogados em caldeirões de óleo quente, cortados ao meio, decapitados. Você fala, que isso, pastor? Fala coisa boa aí pra gente, a gente está começando o ano agora. Eu só quero te falar o seguinte, queridos. Quando você é chamado para o reino de Deus, um reino que é eterno, o Senhor Jesus falou e disse assim: o meu reino não é deste mundo. Neste mundo vocês vão passar o quê? Aflições. Pastor, promete coisa boa para a gente aí. Não posso, querido. Eu não posso mentir para você que quando você aceita Jesus, você não entra num mar de rosas, você entra numa guerra. Esteja atento. Quando a gente entra numa guerra, a gente que tem treinamento de combate, uma das coisas que a gente aprende é ficar atento o tempo todo, ligado. E aí, às vezes, isso aí acaba trazendo para nós umas características. Por exemplo, quando eu entro num restaurante, eu não fico de costas para a porta, eu fico de frente para a porta. Mas por quê? O nosso treinamento é: fique atento, pode entrar de repente um inimigo na porta. Isso acaba impregnando na gente, né? Mas é assim, quando a gente entra num combate, a gente não está preocupado em dormir. Por isso que nos treinamentos militares, eles te levam à exaustão, você não pode dormir. Às vezes passam dias sem dormir, sendo treinados, para entender que os seus limites podem ser superados. Queridos, 129 anos foram de perseguição intensa, crentes sendo jogados aos leões, na arena, servindo de espetáculo para o mundo perdido. Os outros 120 anos foram abrandados, por quê? Porque a religião se vendeu, o cristianismo se vendeu ao império, a partir de Constantino. A igreja não foi chamada para estar nos palácios. A igreja não foi chamada para estar à frente de governos. A igreja foi chamada para implantar o reino de Deus nesta terra, e vai lhe custar sacrifício e por vezes os próprios sangue. É difícil ouvir isso. Já tivemos até aqui perseguições pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição. Tivemos perseguição na pré-reforma, tivemos perseguição na pós-reforma religiosa, principalmente na França, na Inglaterra. Tivemos perseguição no nazismo, no fascismo, no comunismo e perseguições atuais. Para vocês terem uma ideia, no século XX, nós tivemos o maior registro de mortos cristãos martirizados por amor ao Evangelho. Você sabia disso? Em segundo lugar, queridos, este cavaleiro vermelho, ele tem autorização para tirar a paz da terra. O dispensacionalista Russell Norman Champlin crê que o cavalo vermelho é um símbolo da Terceira Guerra Mundial. Só que ele tem essa visão futurista. As guerras sempre existiram, mas a igreja precisa sim estar preparada que o nosso futuro próximo será um período de guerras e rumores de guerras.
de conflitos e de perseguição. Aí entra mais uma vez aquela pergunta: a igreja passará ou não o período da grande tribulação? Eu quero inserir mais uma resposta nessa sua relação que eu pedi para você abrir. O que podemos esperar do fim? Algo diferente do começo? Se no começo tivemos perseguições, você não acha que no final teremos também? A paz foi tirada da terra, queridos, para que os homens se matassem uns aos outros. Esta é a revelação do Apocalipse. João enxerga isto e declara isto com todas as palavras, com todas as letras. No versículo de número 4, foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Queridos, não há paz em parte alguma. E nós declaramos isto no nosso culto de comemoração do Natal. O Sar Shalom, em hebraico, o príncipe da paz, foi rejeitado e está sendo rejeitado até hoje. Muitos, eu sou cristão, mas não tem envolvimento algum com o Senhor Jesus. Pode ter a religião cristã, mas não tem o Senhor Jesus. E eu pergunto para você, adianta alguma coisa se dizer cristão e não ter Jesus na sua vida, não ser um verdadeiro discípulo dele, obedecê-lo em tudo? Esse cavalo, queridos, ele descreve um espírito de guerra, com poder e permissão para a guerra. Mas pastor, Deus não poderia tirar essa permissão fora? Lembrem-se, como está registrado em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A partir desse momento, queridos, a partir deste momento da rejeição do príncipe da paz, não há como ter paz na terra. Todos esses insights de, vamos ver os acordos de Abraão, os acordos de paz no Oriente Médio, tudo é nuvem de fumaça para enganar principalmente o povo de Israel, porque somente haverá paz quando eles declararem: bendito que vem em nome do Senhor, reconhecerem o Mashiach, reconhecerem que Jesus é o Filho do Altíssimo, e Yehoshua, que nós chamamos de Yeshua HaMashiach, só Ele pode garantir paz àquela nação e à humanidade. Não há paz em parte alguma. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras são fraticidas, são irmãos matando irmãos. Lá no Oriente Médio, vocês estão vendo lá o Hamas contra Israel. São os filhos de Ismael contra os filhos de Israel, que é Jacó. Irmãos, se matando. Mas a gente não precisa ficar só olhando para lá, não. Olhe para a sua família, para a sua casa. Quais guerras você hoje enfrenta dentro de casa, com os seus? Por que
Por quê? Porque não recebem o Sar Shalom, não recebem o príncipe da paz. As guerras estão aumentando em número e em barbárie. São já 2 guerras mundiais. São guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas. Tudo por interesses econômicos. E no fundo todos são vítimas. Todos são vítimas sacrificadas no altar de Satanás. Porque este mundo jaz no maligno. E enquanto não se renderem ao Filho do Altíssimo, estarão sobre a condenação e o juízo e o controle que Deus permitiu a Satanás. Com irracionalidade total, estão sempre investindo em armamentos e desconhecem o caminho da paz. Vocês sabem que no mundo do comércio, a área econômica que mais dá dinheiro é a construção das armas, é o comércio das armas. Um caça, esses mais tops hoje, são milhões, um cacinha. Bilhões e bilhões que dariam para sanar a fome na terra. Só uma nação gasta. Vocês pensem o que está sendo gasto lá em Israel agora neste conflito. São bilhões. E assim o mundo vai se lançando, e estando em terceiro lugar sob o comando do agente do dragão, que é o cavalo vermelho. A palavra de Deus nos diz que foi-lhe entregue também uma grande espada. Esse cavaleiro, querido, tem uma grande espada. No grego é Megali Machaira, que significa o seguinte: o cutelo para se sacrificar. Esta grande espada, Megali Machaira, é para sacrifícios. E aí a gente precisa lembrar a grande dor de Deus em ver o seu povo envolvendo-se em sacrifícios e até em sacrifícios humanos. Todos os juízos de Deus estabelecidos sobre Israel, o levando para a Síria, o levando para a Babilônia como povo cativo, era resultado de sacrifícios e adoração a ídolos, ao ponto de sacrificarem seus próprios filhos a Moloque, aqueles deuses da antiguidade. E agora, neste período em que estamos, em que o Senhor Jesus, sim, está reinando em nós, na sua igreja, mas o príncipe deste mundo está governando e sacrificando a obra-prima de Deus. Por quê? Porque rejeitam o seu filho. Martin Lloyd Jones diz que a palavra grega aqui para espada contém a ideia de matança. E este cavalo vermelho está cavalgando com a permissão de Deus já desde o início do período, né, do primeiro século até hoje. Ele não vai ainda começar a cavalgar, ele já está cavalgando com a permissão de perseguir a igreja e com isso fazer com que a igreja não durma no ponto. Recordem-se de uma palavra que o Senhor Jesus sempre dizia: vigiem. Varão, vigia. Varoa, vigia.
nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo, preparados para o combate. E com isso, nós precisamos entender que onde chega o Evangelho da graça, chega também a perseguição aos que são do Senhor Jesus. Então, não espere tranquilidade. Eu recebi Jesus. Vai chegar no trabalho, eu vou prosperar, vai ter perseguição no seu trabalho. Eu recebi Jesus, agora eu sou de Jesus. Você vai ter perseguição até da sua religião anterior. Seu posicionamento religioso anterior vai ser perseguido. Porque onde chega o Evangelho da graça aqui? Atrás chega a perseguição. Isso você pode encontrar em Mateus capítulo 5, os versículos 10 e 11, Lucas 21, 12, Atos 4, 1, Atos 5, 17. Hernandes Dias Lopes faz a seguinte afirmação: pense em Estevão, Paulo, Policarpo, Perpétua, Felicidade, a Inquisição, a noite de São Bartolomeu, as perseguições movidas pelo comunismo, pelas ideologias políticas, pelo nazismo, pelo islamismo radical. Eu queria mostrar para vocês, depois você pode também procurar no Google, uma lista em que a missão Portas Abertas, que é uma agência missionária, está muito pequenininho, vocês não vão conseguir enxergar. Mas puxa aí no seu celular, lista dos países perseguidos. Em primeiro lugar, o país que mais persegue os cristãos é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem como religião o budismo. E ali há um governo como ditadura, isso no leste e no sudeste asiático. E a opressão comunista e pós-comunista é ferrenha, matando crentes até hoje. Segunda posição, Somália. Tipo de perseguição, opressão islâmica. É uma república parlamentarista, mas o islamismo é a religião oficial da nação. E por conta disso, há uma intolerância extrema. E há uma matança de crentes até hoje. Muitos têm se convertido ao Senhor Jesus. Vocês sabem disso? E no islamismo, no Islã, existe uma prática anual. E esta prática anual de jejum, há uma busca intensa sobre a revelação de Deus, só que para eles é Alá. E nesta busca, eles fazem jejum, passam esse tempo todo em jejum. E o Senhor Jesus, para aqueles corações que estão desejando conhecer a verdade, o Senhor Jesus se revela a eles, através de sonhos, de visões. E eu conheci pessoalmente uma família que se converteu ao Senhor Jesus. E a esposa estava neste período do Ramadã, que chama Ramadã, o período do jejum. E ela estava buscando intensamente, e ela clamava: Deus, eu quero saber a resposta. E naquele lugar que ela estava, o seu quarto, eles estendem o seu tapete, ela estava ali prostrada, clamando. De repente, aquele quarto foi tomado por uma grande luz. E quando ela abre os olhos, vê toda aquela situação sobrenatural, ela olha diante dela estava uns pés com sinais de serem transpassados pelos cravos.
e ela não conseguia levantar os olhos, só olhava. Ela, no testemunho dela, ela dizia: eu só consegui olhar os pés. E o Senhor Jesus se declarou para ela: eu sou Jesus. E a partir daquela visão, aquela família foi transformada e, claro, perseguida, e por isso chegaram ao Brasil, por motivo de perseguição, porque os próprios familiares queriam matá-los, porque haviam se rompido com o Islã, seguindo o Mashiach de Israel, Jesus de Israel. E assim, queridos, depois vocês podem consultar no Google, puxem lá, anotem aí, lista de países em perseguição do Portas Abertas. O terceiro país é o Iêmen. O Iêmen fica ali na Península Arábica. Sua religião também é o Islã. E o governo hoje está em transição. Mas a grande perseguição é pela opressão do clã. E as famílias, que também é uma nação de maioria muçulmana, não aceitam quando as pessoas se convertem a Jesus. É um país muito pobre. Não sei se vocês ouviram no noticiário que eles lançaram mísseis da Península Arábica para atingir Israel agora neste conflito. Uma nação pobre, gastando dinheiro com míssil. E assim, queridos, nós vemos as grandes perseguições reveladas na Bíblia e que precisamos, como igreja, aqui cabe a mim este papel de prepará-los. Você não foi chamada para viver numa boa. Você que entrou na família IBAN, viu, Albert, e os mais novinhos, estejam preparados, atentos, vigilantes. Nós estamos em guerra. Só que não é a guerra humana, de luta contra humanos, pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores das regiões celestiais. Nós, como igreja, estamos em guerra contra o mal. Lutamos através das nossas armas, o bem, o amor, a oração, o jejum, os nossos princípios cristãos, dos ensinamentos de Jesus. Estas são as nossas armas. O amor. O amor. Só que nós temos a garantia que à nossa frente há um general. E ele cavalga para vencer. E espiritualmente eu os vejo vencedores. Eu os declaro mais que vencedores em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.